Uf! Eu já percebi que eu há bocadinho pedi para me dizerem se estava tudo bem do ponto de vista de som e de imagem. Quando nós estamos a fazer isto em versão selfie, é sempre uma chatice. E, portanto, há bocadinho pedi para me dizerem se estava a chegar tudo bem do ponto de vista de som e de imagem. Houve alguém que me pôs o polegar para cima. Agora sim, Lourenço Neto Carvalho, muito obrigado. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu sou totalmente alheio a esta questão do som. Não tem nada a ver com o microfone, já aconteceu várias vezes na semana passada, eu já tentei resolver, não é do microfone e, portanto, tem mesmo a ver com as condições de emissão. Nem sequer é da largura de banda, porque neste momento onde estou tenho perfeitamente 4G. Mas olha, só posso pedir desculpa por isso. Onde é que eu queria... Vou ter que retomar esta brincadeira toda. Onde é que eu gostava de pegar nisto? Primeiro, período de ordem do dia para falar de Itália. Itália está sem governo. Ficámos a saber este fim de semana que não vai haver governo, entre aqueles populistas malucos que lá estão. Felizmente não vai haver governo. E eu depois hei de explicar amanhã porquê. Porque a Itália está em risco de sair do euro, se eles fizerem aqueles disparates que andam para ali dizer. Bom, segundo ponto era para falar das cativações. Mário Centeno, já sabemos o valor das cativações do primeiro trimestre. E eu vou falar sobre isso amanhã. E porquê é que vou falar sobre isso amanhã? Porque eu preciso do tempo de hoje para conversar sobre o Congresso do Partido Socialista. E sobre o Congresso do PS, há aqui um ponto específico na nossa lista de coisas que eu já vou explicar que tem a ver com o Dr. Ferro Rodrigues. Mas uma análise geral. O que é que se passou no Congresso do PS? Olha, várias coisas. Em primeiro lugar, a promoção de quadros novos. António Costa está a fazer um bom trabalho aí, e é preciso dizê-lo, e isto é um desafio para o PSD e é um desafio para o CDS. Se você for ver no PSD, aquilo é tudo velhada, não é? A dirigir o partido e gente que está ali próxima do Rui Rio. É tudo velhada. Não há outro adjetivo para qualificar isto. Bom, a velhada é toda má? Não. Há velhotes, entre aspas, que estão virados para o futuro. Mas a verdade é que as gerações mais velhas têm um peso. A idade tem um peso nas pessoas. E, portanto, o futuro não está necessariamente de quem tem 60 e tal anos. Ponto final. E, portanto, isto para o PSD é um desafio. É um desafio também para o CDS, embora menor, porque o CDS tem feito uma renovação de quadros mais clara e mais experimente do que tem feito o PSD, e é também um desafio para o PCP. Bom, mas para o PCP eu não conto com ele para o desenvolvimento de Portugal, e portanto estou muito preocupado com isso. Estou preocupado com o PSD, estou preocupado com o CDS. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, aquilo foi uma luta de galos. Não de já quem está no poder, mas quem está a preparar-se para saltar para o poleiro. Está a ver aquelas galinhas que estão cá em baixo e de repente dão um saltinho para cima? Bem, e é uma luta de galos porque já se começaram a posicionar os putativos candidatos a líderes do PS. Destaque principal, Pedro Nuno Santos. Sim, o mesmo de os alemães, banqueiros alemães vão tremer das pernas se nós não pagarmos a dívida. Destaque eu hei de toda a vida hei de fazer referência a isto, que eu acho que é uma pérola do disparate em Portugal. Mas pronto, Pedro Nuno Santos, representante da ala esquerda do PS, que já deixou claro que o seu projeto de PS é um projeto à esquerda, ao contrário de Santos Silva e outras pessoas, inclusive o próprio Fernando Medina, que é o outro candidato à liderança, não se excluindo também a Ana Catarina Mendes, embora ela ande para ali a fazer-se despercebida, mas é uma luta pela liderança. Repare neste pormenor. 3 líderes que eu estou a ver à partida capazes de liderar o Partido Socialista: Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes. Qual é a idade destas pessoas? Pois é. Agora contraste isto com a miséria que vai pelo PSD. Razões para preocupação. Razões para preocupação muito sérias. Bom, o que é que se passou lá também além disto? Muita referência a Marx, Pedro Nuno Santos. Eu acho inacreditável. Como é que o PS ainda está agarrado a Karl Marx? Quer dizer, a menos que seja só pela retórica, não é? Bom, até porque por outra razão. Karl Marx faz mais sentido no universo comunista do que faz no universo socialista. Sobretudo, tendo em conta a realidade. O PS tem feito um trajeto interessante, eu tenho que reconhecer isso, de se adaptar aos novos tempos. Este pragmatismo do atual governo é um bom exemplo disso. Portanto, Pedro Nuno Santos e outros virem fazer referências a Marx, mas isto não é a melhor coisa. Do ponto de vista de poder chegar àquele eleitorado do centro, está a perceber que é onde o PS precisa mesmo de chegar se quer ganhar eleições com maioria absoluta. Maioria absoluta. O elefante no meio da sala que toda a gente fingiu não ver. Ou seja, ninguém quer correr o risco de dizer nós queremos maioria absoluta.
Outro elefante no meio da sala que ninguém viu. José Sócrates. Embora na sexta-feira à noite, António Costa, naquele seu estilo de aqui uma ferroadazita e uns forrões do outro lado, lá veio falar de José Sócrates como, ei, o tal, o Tratado de Lisboa, onde é que já vai o Tratado de Lisboa? Que cara o António Costa. Mas enfim, é preciso apaziguar, passar uns paninhos quentinhos no lombo da malta, mais encostado à esquerda, e sobretudo no lombo da malta encostado a José Sócrates. A gente percebe isso. Bom, vamos lá então à conversa de hoje. Tem a ver, primeiro ponto, com Ferro Rodrigues. O Dr. Ferro Rodrigues, que é conhecido por monumentais gafes toda a sua vida política, no Congresso sai-se com esta. O combate à corrupção está no ADN do Partido Socialista. Bem, eu confesso que tive que fazer um esforço brutal para não me rir quando eu vi isto no fim de semana. Mas o Dr. Ferro Rodrigues conseguiu dizer isto sem se rir. Imagine só. Bom, eu vou fazer justiça a muita gente que eu conheço do PS. Alguns são meus amigos e que são as pessoas mais sérias que eu conheço. Mas são pessoas sérias. E, portanto, seria injusto dizer que não existe no PS muita gente preocupada com a corrupção. A começar com a Ana Gomes, que é uma pessoa com quem eu me dou lindamente. Bem, mas isto é diferente de qualificar o partido como combate à corrupção. Mais, de dizer que isto está no ADN do PS. Não está. E eu vou dizer porque é que não está. Mas também não está noutros partidos. Antes que comecem para aí a insultar, vou dizer que não está noutros partidos. Porque corrupção há em todos. Sobretudo naqueles que andam sempre a mamar no poder. Na teta do orçamento. Perdoa-me a expressão. Bom, mas não é desses que eu estou a falar agora. Estou a analisar o Congresso do PS e, portanto, é aqui que eu vou limitar a análise. Porquê é que eu digo isto? Repara, o PS anda há 4 ou 5 anos atarantado com a história do José Sócrates. Mas nós temos vários líderes do partido, de pesos pesados também no governo, que andaram a visitar o José Sócrates e que juraram, ou melhor, quase juraram pela sua inocência. Eu não peço, como cidadão, que o PS ponha a julgar José Sócrates antes dos juízes julgarem. Eu não peço para andarem aos pontapés no baixo ventre do José Sócrates. Mas há uma coisa que eu, como cidadão, peço. Moderação. Ou seja, aquilo que os mais novos hoje em dia dizem assim, menos, que é o que a minha filha me diz, quando eu exagero. Ora, e o PS exagerou no tratamento que deu a José Sócrates nos últimos anos. Particularmente quando fingiu que não avalia revelações importantes sobre o que é que se passava com a atuação do próprio José Sócrates. Bom, eu também não quero condenar na praça pública antes dos juízes, mas há uma coisa que eu sei. Aqueles factos já revelados, inclusive as com escutas, são muito graves. Mas aquilo indicia um comportamento e uma conduta que está muito para além daquilo que é, inclusive é fronteira, está a ver? O borderline, está a ver? Portanto, só isto aconselhava muita prudência. Ora, o que é que o PS fez? Exatamente o oposto. João Galamba, Vieira da Silva, Carlos César, o próprio António Costa, que foi lá a visitar o 44, à prisão de Évora. Bom, tudo isto aconselhava distância. Não foi isso que o partido fez. E foi preciso aí o episódio de Manuel Pinho para toda a gente depois começar a correr para fora de casa, está a ver? E dizer assim, pá, porra, está a chover, dá-me uma gabardinha, está a chover. Bom, já estão molhados. Portanto, uma coisa que eu quero dizer aqui é, uma coisa é aquela molde de gente que gravita em torno do PS e de um poder no PS, que é séria. Outra coisa é o comportamento dos dirigentes. Portanto, não me venham agora tentar apagar o passado, porque isto não pega. Portanto, Ferro Rodrigues devia ter tanto na língua e um bocadinho mais de bom senso antes de abrir a boca para dizer estas coisas. Por uma razão muito simples. Quer dizer, para a gente não desatar aqui a rir a bandeiras despregadas. Primeiro ponto. Segundo ponto, completamente diferente. O Diário de Notícias diz hoje que os carros podem ficar mais caros a partir de setembro. Podem. Já falámos aqui sobre isto uma vez. E eu vou explicar porquê. A partir de setembro entra em vigor uma nova norma de cálculo de emissões, chamada WLTP. Esta norma substitui outra que tem uns 30 anos, ou mais de 30 anos. NEDC.
inventada nos anos 80. Qual era o problema da norma NEDC? Era uma norma teórica, dizia assim, bom, o carro em funcionar em laboratório, em condições ideais, emitiria isto. Esta WLTP já reflete mais as condições de utilização do automóvel, portanto, vai agravar a leitura das emissões, seja de NOx, seja de CO2, e, portanto, vai haver um agravamento da componente ambiental. Isto quer dizer, eu fiz as contas há pouco tempo com o meu responsável da indústria automóvel em Portugal, isto quer dizer que alguns modelos podem ter um agravamento superior a 5 ou 6 mil euros. Bom, isto é incomportável. Qual é o problema disto? A Comissão Europeia já disse que espera que os governos adaptem a legislação, a partir de setembro, para poder fazer a compensação. Bem, em Portugal ainda não ouvimos nada sobre isto. E já agora, não perdem pela demora, porque uma das conversas improváveis que vamos ter esta semana vai ser precisamente sobre isto. Portanto, aguarde mais uns meses. Mas retenha isto. Só sobem os preços se o Governo não adaptar a legislação fiscal. Eu suspeito que vai fazê-lo, mas não vai fazer na medida em que devia fazer. Porquê? Já vai perceber, vem aí a necessidade de dinheiro. Onde é que ela está? Primeiro ponto. A Comissão Europeia já disse que o Governo tem que cortar 400 milhões de despesa. Remember? Segundo ponto. Vem aí camionistas, que é o ponto seguinte. Bom, o que é que nós temos dos camionistas? Um protesto começa já hoje. Olha, você não está, se não estiver distraído, lembra-se que eu já ando a dizer isto aqui há semanas. É que cada vez que o combustível sobe ao nível que tem subido nos últimos meses, e já vamos na 10ª semana consecutiva de aumento dos combustíveis, normalmente há problemas com os profissionais do setor, nomeadamente os camionistas. Eu disse isto aqui há 2 ou 3 semanas, olha, já está a acontecer. Qual é o problema disto tudo? É muito simples. É preciso, entre aspas, compensá-los. Ou seja, dar-lhes dinheiro. Mas que onde é que vem o dinheiro? Já vimos que a hora do meu orçamento está muito pendurado. Bem, o que é que eu acho que vai acontecer? Aquilo que acontece sempre quando os governos são pressionados pelos camionistas, que é, vamos dar umas benessezinhas. Baixa do preço de combustível? Não pode ser. Quer dizer, eu acho que não pode ser. Há de haver malucos no governo que pensam isso. Mas, segundo, isto é tratar favoravelmente uma classe em detrimento de outras, nomeadamente profissionais e nomeadamente nós consumidores. Portanto, eu espero que você desse lado, se o Governo nos a dar para dar nesse setor ter direito, se levante em armas, entre aspas, em armas, quer dizer, isto é a expressão retórica, não é? Que se levante e faça uma manif. Porque não acho muita piada camionistas serem beneficiados em função de outras classes. Em primeiro lugar. Segundo lugar, o que é que eu acho que vai acontecer? Olha, vai aparecer aquela treta do, olha, vamos maximizar aqui a contabilização de certos custos para o IRC das empresas, não sei. Bom, se ficar por aí, ainda é um menos. Agora, se começarem a dar outro tipo de benesses, meus amigos, eu serei um dos que estarei aqui para protestar forte e feio. E não quero saber se os camionistas têm ou não poder de bloquear as cidades. Para isso, também existe a polícia. E nós já vimos isto nos últimos 5 anos, não é? Bom, porquê? Porque, não se esqueça de uma coisa, é que qualquer benesse que venha a ser dada, meus amigos, vai sair do seu bolsinho, como contribuinte. O chamado Zé Pagante, como dizia a minha mãe, que é você. Não se esqueça disto. Qualquer benesse dada vai ser paga pelo resto da sociedade. Bom, quarto ponto. O I diz hoje que Ronaldo vai sair do Real Madrid para o PSG e que o valor da transferência vai ser 250 milhões de euros. Eu não sei se vai sair ou não, porque já houve episódios no passado em que o Ronaldo teve para sair, mas não saiu. Mas o que é que eu gostava para lhe dizer sobre isto? Já aflorei isto aqui há uns meses. Quando o Neymar saiu do Barcelona para o PSG, por um valor à volta de 226 milhões de euros, eu disse aqui, como meio mundo, que está tudo doido no mundo do futebol. E, sinceramente, acho que está tudo doido. Quando os clubes começam a pagar estes valores por jogadores, é muito difícil esperar um retorno disto a prazo. Eu sei que neste momento temos uma Superliga Europeia e depois temos Portugal. E nós dificilmente alguma vez lá chegaremos. Isto é outro campeonato. Também sei que estes clubes grandes, como o Manchester United, o Real Madrid, Bayern Munique, Milano, Juventus, o próprio PSG e por aí adiante, Barcelona, essas coisas, têm orçamentos bilionários devido à sua projeção, sobretudo como máquinas de marketing. Mas, atenção, há o limite para tudo. E, sinceramente,
250 milhões de euros ou qualquer coisa parecida por um jogador de 33 anos, eu acho que é passar do limite daquilo que é Neymar. Mas, como digo, tudo isto é especulação, porque não sabemos efetivamente o que é que se vai passar. Até porque já tivemos episódios no passado em que era para ser e depois não foi. Bom, último ponto. O Dr. Marcos Mendes disse ontem no seu comentário que o ministro Cisa Vieira tem funções muito nebulosas. Ninguém sabe o que é que ele faz. Intervém na economia, intervém na energia. Mas o Dr. Marcos Mendes não acordou agora, pois não. O Dr. Cisa Vieira é uma espécie de vice-primeiro-ministro. Ele foi chamado ao governo por António Costa por duas razões. Primeiro, para fazer esta ligação entre vários ministérios. E por isso mesmo é que o vice-primeiro-ministro tem estas funções um bocado transversais. Isto não é novidade nenhuma. O Dr. Marcos Mendes, nos governos em que participou, também teve disto. Só que havia ministros que chamavam outra coisa. Vice-primeiro-ministro, por exemplo. Não é? Dr. Fernando Nogueira, por exemplo, quando no governo do PSD, o professor Cavaco Silva fazia um bocadinho isto. Bem, e portanto, isto não é novidade. Segundo ponto, Cisa Vieira foi chamado ao governo porque é amigo muito próximo de António Costa. Mas Cisa Vieira funciona um bocadinho como uma espécie de conselheiro de António Costa. E eu sei o que estou a dizer. Ou seja, Cisa Vieira não está no governo por acaso. E, portanto, estar a criticar a um ministro caso das suas funções... Podemos dizer, mas o que é que está lá a fazer o Manuel Caldeira Cabral? O que é que está a fazer o ministro... Bom, o área de energia... É irrelevante. O que interessa é que ele está ali para ser conselheiro de António Costa e está ali para ser uma espécie de supervisor daqueles ministérios. Razão pela qual António Costa não o vai deixar cair. Portanto, se quer criticar Cisa Vieira e se quer criticar a solução, critique-se a solução em si. Ou seja, critique-se alguns aspectos concretos que vão surgindo, como surgiram na semana passada. Não é por causa das funções, porque isso é absolutamente natural e porque isso qualquer governante faz. Ou seja ministro, ou seja alguém que esteja ali ao pé e que funciona apenas como conselheiro, que é aquilo que Pedro Cisa Vieira faz. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, esta manhã. Eu hoje ainda vou ter outras coisas para falar consigo, depois já veremos falar sobre isso mais tarde. Queria-lhe pedir desculpa por aquilo que aconteceu logo no início, mas, olha, ainda bem que depois alguém me mandou aí de forma clara a indicação de que estava a chegar sem som. Eu repito, não é um problema meu, repito, isto tem acontecido na última semana e, portanto, são coisas que me transcendem. Para o final, queria mesmo agradecer a sua paciência e já agora pedir-lhe para pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Até logo!